A palavra de Jesus aqui que ele estava falando conosco no Evangelho de João. O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos, né? Não que seja diferente, mas ele tem algo a mais. Hoje o pastor Donizete estava falando sobre a leitura da Bíblia e ele falou dos evangelhos, né? De Mateus, Marcos e Lucas. Vai iniciar uma leitura em Mateus. Mas eles são sinóticos, eles têm uma mesma simetria entre eles, né? Eles se compõem entre eles, né? Mateus, Marcos e Lucas. De formas diferentes, ele revela a palavra de Deus. Até eu me lembrei de um filme que passou uma vez na TV que chamava Ponto de Vista. Esse filme ele mostra um atentado terrorista. Não é muito legal falar aqui, mas só para entender. Mas esse atentado terrorista que aconteceu, se algumas pessoas já viram, mas esse filme ele mostrava uma pessoa vendo aquele momento de um ataque terrorista que aconteceu. De repente o filme voltava e mostrava outra pessoa em outro lugar no mesmo ataque, em visões diferentes. De repente o filme voltava de novo, mostrava a terceira pessoa vindo aquele. Então cada uma tem uma visão diferenciada, mas ali revelando aquele momento. O Evangelho também não é diferente disso. Mateus, Marcos e Lucas, eles viram Cristo de maneiras diferentes, mas da mesma forma. E relataram ali o Evangelho e descreveram para nós aqui toda a palavra do Senhor. O Evangelho de João, o João ele é reconhecido como aquele que reclinou sobre o peito de Jesus. A proximidade que ele tinha com Jesus era muito forte. E ele é relatado em algumas. É algo que não acontece nos outros evangelhos, se mostra aqui, como por exemplo, a transformação da água em vinho, a cura do filho do nobre, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a cura do cego, a ressurreição de Lázaro e a segunda pesca dos peixes. Então esse evangelho revela isso aqui, o Evangelho de João. E esse capítulo 14 é exclusivo dessa parte do Evangelho também. É dentre os 4 Evangelhos. E aqui, Jesus falou o seguinte: não se turbe o vosso coração. O contexto dessa palavra, antes de Jesus anunciar essa palavra, não se turbe o vosso coração, Jesus já estava se despedindo dos discípulos. Estava falando da sua morte anteriormente, nos capítulos anteriores. Ele ceia com os discípulos. Ele está junto com os discípulos ceando. E aquilo gerou no coração dos discípulos uma ansiedade, um medo, uma apreensão, algo muito forte. Porque Jesus estava ali 3 anos e meio com todos eles ali ensinando. E agora era o momento da partida. Era o momento que Jesus iria embora e cumprir o seu ministério. E a palavra que ele falou aos seus discípulos, falou: olha, não se turbe o vosso coração. O que Jesus está falando aqui é uma ordem: não se turbe o vosso coração. Ele está dando uma ordem. É que nem minha esposa, quando fala do remédio do meu coração, e fala: vai tomar o seu remédio. E eu vou lá e tomo, né? Porque tem que tomar. E é uma ordem. Aqui é uma ordem de Jesus falando com a igreja, com cada um de nós. Não se turbe, não se perturbe o seu coração. Não crie ansiedade. Toda mudança gera ansiedade. Toda mudança na vida da gente gera muita ansiedade. E
E a gente, para vencer essa ansiedade, a gente tem que crer, confiar no Senhor. E ele fala assim, olha, crede em Deus, crede também em mim. É interessante, Jesus falou, creia em Deus, creia também em mim. Mas Jesus e Deus não é um? Sim. Mas cada um com uma função diferente, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós ministramos a bênção apostólica, aqui nós falamos o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Os três concordam em um, mas cada um de uma forma diferente, cada um com um trabalho diferente. E aqui fala, crede em Deus, crede também em mim. Ainda os discípulos não tinham aquele acesso ao Pai, como Jesus tinha. Ele ia no monte orar, ele buscava ao Pai, falava diretamente com Deus. Mas ainda eles viviam aquele momento onde o véu do templo estava fechado. Quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas Jesus não, ele já comunicava com o Pai diretamente. Então Jesus estava vindo para cumprir a palavra de Deus. E quando ele inspira naquela cruz, quando ele entrega o seu Espírito ao Pai, a Bíblia nos diz assim que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Ou seja, o acesso meu, o acesso seu, o acesso da humanidade está aberto para conversar com Deus em Cristo Jesus. Hoje nós temos acesso para com Deus. Jesus nos deu esse acesso. Nós estávamos perdidos, longe de Deus, longe do Pai. Mas o Senhor teve tanta misericórdia de cada um de nós. Esse acesso foi dado por Ele através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Todo o seu sangue que se derramou por mim, por você, foi para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com Deus e com o Pai. E ele fala, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, creia. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Jesus estava se despedindo. Jesus estava deixando os discípulos no momento em que eles ficariam só. Mas só da presença de Jesus. Porque Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o meu Espírito sobre vocês. O Espírito Santo de Deus está sobre a igreja. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, nos confortando. E como eu falei, toda situação, toda mudança gera conflito em nós, gera dificuldades. Quantas mudanças eu passei na minha vida, que confesso aos irmãos, tive medo, mas eu aprendi a crer. Eu aprendi a confiar no Senhor nos momentos mais difíceis. E é assim que você tem que confiar em Deus nos momentos mais difíceis. Tem duas situações que acontecem na nossa vida. Duas situações diferentes. Você pode se aproximar de Deus, ou você pode se afastar de Deus no momento difícil. Logo no começo da vida de casado, eu tive uma notícia muito ruim.
Eu estava fazendo os exames periódicos naquela época, vários exames. E eu fiz uma biópsia, porque eu estava com uma suspeita. E no dia do meu aniversário entreguei o exame para o médico. E o médico falou, você está com câncer. E foi um baque. Foi uma situação muito difícil. A Cleusa também passou junto comigo esse momento. E nesse momento, irmão, a gente podia até se revoltar, né? Falar, poxa, estou servindo ao Senhor, estou fazendo tudo certinho, né? Meu aniversário, isso é presente de aniversário que se dá para alguém, né? Bem no dia do aniversário. E ali foi assim, na biópsia que foi enviada e o exame veio de volta, mostrou um acometimento de quase total do câncer. E eu com a minha esposa, nós começamos a buscar mais a Deus. Começamos a crer mais no Senhor. A buscar o Senhor mais e mais intensamente. E daí teve um dia que estava tão difícil, foi um dos dias piores da minha vida, eu fui no monte. Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Daí no monte tinha um grupo de irmãos assim, uma igreja inteira com os pastores, obreiros, tudo assim. E eu fui sozinho num canto assim, fui orar. Só que a minha oração não saía. A única coisa que eu dobrava o joelho, eu falava com Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Eu só falava isso. E quando de repente saiu uma irmã junto com outro irmão e veio em direção daquele grupo de irmãos que estava lá, né? Com obreiros, com todo mundo, veio os dois em minha direção. Eu pensei, Deus vai falar comigo, né? Estou precisando, eu estou lá no fundo do baú. E aquela pessoa veio até mim, olha, eu vim trazer essa irmã para você, porque o Espírito Santo falou para você orar por ela. Eu pensei, será que não é para mim não? Eu que estava pior, eu estava numa das condições piores da minha vida. Mas ali Deus estava mostrando para mim, na hora que você é fraco, aí você é forte. E ali eu orei para aquela jovem e abençoei a vida dela. E eu creio que Deus operou na vida dela grandemente. Irmãos, mudanças trazem medo. Eu tive no ministério da Assembleia de Deus de Caçapava, pastor Esdras, um pastor abençoado lá, juntamente com um missionário, pastor Luiz Carlos. Eu fiquei em torno de 7 anos com ele. E nesse ministério, depois desses 7 anos, Deus me deu um sonho, sabe? Um sonho. E eu creio que era inspirado por Deus. Mas antes de falar esse sonho, eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Quem gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Tem alguns que não podem comer, né? Comem muito. Tem que segurar, né? A rédea, né? Porque come demais. Então, eu tive um sonho nessa igreja, que eu estava saindo, e a igreja ficava no morro, e eu estava saindo da igreja, subindo, e passava por lombada, né? Aquelas lombadas. Eu passava por uma lombada, mas sabe o que acontecia quando eu passava por aquela lombada? A lombada se tornava em chocolate. E eu comia o chocolate. E de repente passava outro, se tornava chocolate. Então, eu comecei a passar por várias e várias dificuldades. E realmente aquele foi o tempo de eu ficar no ministério, o tempo que Deus me levou.
E o tempo que Deus me tirou. Mas todas as lutas que eu passei se tornaram chocolate. Voltando nessa luta do câncer, nós continuamos orando, buscando, e eu fui fazer a cirurgia. Quando eu fui fazer a cirurgia, aquele ambiente do hospital parecia um pedacinho do céu, da presença de Deus. E a cirurgia foi perfeita, foi tudo muito bom. E depois, passado o tempo, fizeram a biópsia novamente. Eu levei ao médico, né, do que foi retirado. E o médico falou assim: olha, o acometimento do câncer diminuiu para quase nada. Você não vai precisar fazer quimioterapia, nem radioterapia e nem tomar medicamento. Eu comi o chocolate, irmão. Chocolate veio para mim. Então, você sair na dificuldade, sai adorando. Porque você pode escolher o outro caminho da murmuração, de se revoltar, o que muitos escolhem. E falar que é fácil, não é fácil. Só na pele de quem está aqui sabe como que é, né? Mas o Senhor, Ele dá graça. E Ele fala: não se turbe o vosso coração. Fique tranquilo. Eu estou no comando de todas as coisas. Crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus. Hoje você tem acesso ao Pai, através de Jesus Cristo. O nosso pastor Donizete está fazendo um desafio ali com a leitura da Bíblia. Segunda-feira? Segunda-feira inicia, hein? Eu já faço isso aí há muitos anos. Eu leio a Bíblia toda durante um ano. Começo no princípio do ano, e no final já encerro e volto de novo. Mas os irmãos, peguem firme, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É uma espada de 2 gumes. Então leia. Vai começar no Novo Testamento, vai começar em Mateus. Mas depois vai ter o Antigo Testamento. Então você leia. E eu achei muito bom o que o pastor Donizete falou. Toda semana ele vai fazer um resumo e vai passar para o grupo. E você tem um suporte da igreja ali para te ensinar, para te orientar. E é tão bom você ler a Bíblia, e você lê ela de uma forma diferente. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, está lendo a Bíblia, você lê ela pedindo para que o Espírito Santo revele ela. E o Espírito Santo vai te conduzindo à verdade, você vai aprendendo. Toda vez que eu leio a Bíblia, começo de novo, coisas novas vão vindo. O Espírito Santo vai falando, você vai sentindo alegria, porque a Bíblia, ela é uma palavra viva. Ela renova a vida da gente. Já aconteceu, vou falar um testemunho para o irmão. Um dia eu estava num momento difícil também. Parece que o crente passa sempre um momento difícil, né? Mas outro momento difícil. E eu fui ler a Bíblia. Pastor, aquele dia eu estava lendo a Bíblia. Eu li aquele capítulo, eu não entendi nada, falar a verdade. Não sei se o momento era tão difícil que eu não estava conseguindo entender nada. Mas eu li. E depois que eu li, sabe o que aconteceu? Veio um refrigério dentro de mim. Mesmo não entendendo, não entendo o que aconteceu, mas o Espírito Santo estava ali. Deus sabe a sua intenção de buscar o Senhor. Conforme você vai buscando, Ele vai trazendo a revelação. Ele vai trazendo o entendimento. Mas não deixe de buscar o Senhor, de ler a palavra do Senhor. Crede em Deus, crede também em mim. O Antigo Testamento revela o caráter divino de Deus. E o Novo Testamento revela Jesus Cristo. Mas o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo fala que ele serviu de aio, de seta, para nos mostrar Cristo.
Então, quando você lê as Escrituras no Antigo Testamento, você vai vendo a revelação de Jesus Cristo que viria como Salvador da humanidade. Então leia e peça para o Espírito Santo te dar entendimento. Leia a palavra de Deus com desejo, com vontade, como um alimento que vai te saciar, te fortalecer. Porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Em Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando você pedir para Deus, falar com Deus, estiver no meio da leitura, comece a pedir ao Senhor: Deus, revela, dá entendimento, alimenta a minha alma com a tua presença. E creia que Deus, Ele vai começar a trabalhar na sua vida de uma forma extraordinária. A leitura da palavra é tão forte, é tão poderosa, que quando eu era ainda criança, e eu estava muito ruim na escola, já contei aqui para alguns irmãos, eu estava péssimo na escola. Naquela época, né, pastor? Naquela época a gente tinha aquela carteirinha que a gente levava para o pai e para a mãe, né, para poder ver as notas da gente. Hoje não tem isso, né, mas naquela época tinha. E a carteirinha mostrava as notas lá, né, quando era A, B, né, C, era azulzinha, né. A minha era tudo vermelhinha. Falei, meu Deus do céu, vou apanhar, né, vou perder o ano. Eu tinha até vergonha. Daí, eu comecei a ler a Bíblia, a ler o Evangelho, como o nosso pastor Donizete está fazendo. Eu comecei a ler, e eu destrinchava, eu tirava uma promessa de Deus, cada capítulo que eu lia, uma ordem de Deus, como eu posso aplicar na minha vida. Eu escrevia tudo num diário. Eu comecei a escrever aquilo lá. Irmãos, a minha nota foi subindo, a minha nota foi aumentando na escola. Aquele ano eu passei. Glória a Deus, né? Porque foi difícil, né? É difícil para a gente estar passando assim, mas o Senhor é o Deus da sabedoria, do entendimento, da inteligência. E se você quer algo, às vezes você tem até um projeto de Deus na sua vida, você tem algo que quer que se concretize na sua vida, comece a colocar em oração e também na leitura da palavra. Comece a pedir a Deus uma direção forte sobre aquilo, para que se concretize aquilo. Eu me lembro que quando eu fui para Cristo, ali com o pastor João na igreja, tinha vários jovens, e eu também jovem ainda, e solteiro. Eu lembro que eu dobrava meu joelho na igreja ali da Sarça, e eu falava com Deus assim, olha para você ver, eu era solteiro, eu falava com Deus: Senhor, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos que virão, desde já eu abençoo a vida deles. Já era um projeto da minha vida, e eu já abençoava a vida de cada um deles. Então, se você tem um projeto na sua vida, comece a abençoar, porque ele vai ser bem sucedido, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E essa palavra nos diz assim, olha: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Há muita morada, irmão. Deus tem preparado lugar para você. Deus tem preparado lugar para mim. E a Bíblia nos diz assim, que aquele que tem essa esperança, ele purifica-se a si mesmo. Porque você sabe que os projetos seus aqui vão acontecer sim,
Deus vai abençoar para que dê tudo certo. Mas o maior projeto de Deus é na eternidade com Ele. O maior projeto de Deus na nossa vida é viver para sempre com Jesus. E Jesus falou assim, olha, e eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar, virei outra vez e levarei vós comigo. Para onde eu estiver, vós estejais também. Irmãos, imagine a glória do reino dos céus. Em Apocalipse fala um pouco, fala da grandeza do reino dos céus. Algo tremendo e algo que é eterno, algo que é para sempre, que só Jesus pode nos dar. Quando nós temos essa visão e essa grandeza do reino, nada é tão importante. Você faz seus projetos aqui sim, faz sim. Deus abençoa você ainda nessa terra, como a Bíblia nos fala. Jesus falou assim, olha, eu vou dar 100 vezes mais para você. Com tribulação, com dificuldade. Quer dizer, Deus vai provar realmente se você vai ficar no caminho ou não. Até Jesus ele tinha uma vida abençoada aqui. Até a veste dele era especial. Uma túnica sem costura. Tanto que foi lançado sorte depois que ele morreu, a túnica dele. Ou seja, Deus, Ele abençoa você. Nas suas vestimentas, na sua vida, no seu trabalho. Ele vai dar o de melhor para você. Mas esse melhor que Ele está dando é uma gotinha diante de um oceano que existe, que é o céu. O céu é a grandeza do que nós esperamos e aonde nós vamos, aonde nós iremos morar. Jesus tem preparado a igreja. Jesus tem preparado cada um de nós. Nós somos a noiva adornada para encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que a trombeta vai tocar. E os que morreram em Cristo vão sair do sepulcro com corpos novos, corpos celestiais. E nós, o que ficarmos vivos, seremos também levados por Ele, para ficarmos para sempre com o Senhor. O dia glorioso e maravilhoso é o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Que sejamos preparados, adorando o Senhor. E que nas dificuldades, irmãos, que vocês tenham, eu desejo que aconteceu para mim, aconteça com você. Toda lombada que você passar, você vai comer chocolate. Toda dificuldade que você passar, você vai levantar e vai falar, eu venci. Deus está comigo. Porque a Bíblia nos diz assim, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então Ele nos garante a vitória. Em Cristo nós temos a vitória. Então fique firme na fé. Fique firme no Senhor. E que nada, e que nenhuma distração desse mundo leve você a olhar para outro caminho. Porque Jesus, Ele é o caminho. Ainda nesse capítulo ele fala assim, olha, eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver. E sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Jesus já deu o caminho. Siga nesse caminho. Nós vamos encontrar com Jesus. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que Deus deu nessa noite para mim. Eu quero agradecer muito a essa igreja. Eu quero agradecer muito a Deus por estar aqui com os irmãos. Os irmãos são minha família. E nas nossas orações nós estamos aqui, os pastores, os obreiros, estamos orando por aqueles que precisam. O pastor frequentemente
Faz suas orações. Nós temos uma igreja abençoadíssima, aonde o Senhor vai operar coisas maravilhosas. Fique firme. Não se turbe o seu coração por nada. Todas as dificuldades, maior é Deus na sua vida do que tudo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.